reconhecemos a tua bondade. Louvado e engrandecido seja o teu nome, louvado, engrandecido e bendito seja o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Nós voltamos a ti nessa hora, Senhor. Nós chegamos a ti nessa hora. Senhor, cremos que há um propósito para quando estamos juntos. Cremos que há um propósito profético determinado pelo Senhor. Que algo acontece quando nós estamos juntos, Senhor. Algo acontece, algo é liberado. Algo é liberado, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor. Nós nos reunimos nessa noite como família aqui nesse lugar. E aqueles irmãos também estão assistindo em suas casas. Pai, que haja a tua unção, a tua graça se manifestando aqui na casa dos meus irmãos. Que haja uma liberação profética em nosso meio, Senhor. Sim, Pai, que possamos estar provando da tua presença. O Senhor está aqui, sabemos disso. O Senhor habita na minha vida, o Senhor habita na vida dos meus irmãos. Mas possamos provar da manifestação da tua presença em nosso meio. Que a tua presença venha e se manifeste em nosso meio nessa noite, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus, a manifestação da tua presença. Que venha a manifestação da tua presença em nosso meio, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Oramos por isso, pedimos isso nessa hora. Tomamos posição no mundo espiritual, queremos repreender toda a ação do inimigo, toda a intenção do inferno, toda a operação das trevas. Nós nos levantamos contra nessa hora todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo. Queremos levantar todo espírito de mormidão, de letargia também, em nome de Jesus. Declaramos fora desse lugar em nome de Jesus. Declaramos fora desse lugar em nome de Jesus. Declaramos que o único espírito autorizado a agir em nosso meio é o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, se mover, vem fazer, vem operar, Espírito de Deus, nessa hora. Queremos ser ministrados, queremos ser guiados por Ti, Espírito de Deus, nessa hora. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Você pode ficar de pé, você que está nesse lugar. A gente começando até a cantar um dia, eu tenho as tuas mãos, abre a tua boca, eu adoro o Senhor, fale com Ele, querido. Abre a tua boca. Abre a tua boca para Ele agora nessa hora. Se dirige a Ele, fala com Ele. Fala com o Senhor nessa hora. Fala com Ele. Bendiz o nome dEle. Agradeça pelo que o Senhor tem feito na tua vida, na tua casa. Às vezes quando nós para pedimos, nós somos rápidos, né? Para pedimos, para colocar nossos problemas, nossas necessidades. Mas que possamos também ter essa rapidez para adorarmos o Senhor, para bendizermos o nome do Senhor, para louvarmos o seu nome. Abre a tua boca e bendiga o nome do Senhor nessa hora. Abre a tua boca e o bendiga. Exalte o nome do Senhor nessa hora. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor.
a glória. Tua é a glória. Aleluia. Tua é a glória. Tua é a glória. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. 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 Não há.
Desfrute da presença do Senhor nessa hora, querido. Desfrute dessa presença. Desfrute dessa unção. Desfrute. Desfrute dessa unção. Desfrute dessa unção. Dessa unção poderosa. Agrade ao Senhor. Você não veio aqui cantar 5 músicas, eu cantei 2, eu acho que vou ficar por aqui, mas a gente veio aqui para agradar o Senhor, agrade a Ele, desfrute dessa presença. Desfrute da presença do Pai, do Filho, do Espírito. Deixa essa unção fluir dentro de você nessa hora. Você está aqui para isso. Aproveite dessa unção.
unção toca na tua vida também, na sua casa. Ela toca na sua vida agora, eu declaro isso. Ela toca, ela se move na tua vida agora, onde você estiver agora. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos ao Rei. Oh, te adoramos, Senhor. Tu és bom. A tua bondade é tremenda em nossas vidas, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há nada que possa se comparar à tua manifestação, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor é poderoso nas batalhas. Ele é varão de guerra. E ele nos diz: ficai parados e vede o grande livramento que eu vos dou. Eu pelejo por vocês. Eu pelejo por vocês. Enquanto vocês me adoram,
enquanto vocês celebram o meu nome, eu luto as guerras de vocês. E envio os meus anjos, os meus espíritos ministradores, que estão aqui ministrando vocês, os que estão conectados nas casas também. Os anjos do Senhor estão ministrando, trazendo cura, trazendo cura. Quem entrou aqui doente, receba a cura. Quem entrou aqui com dor, receba o alívio. Xerabás. Xerabás. Enquanto vocês estão quietos na minha presença, eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Xerabás. 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 Eu sou o Deus da família. Eu sou o Deus que saro a família. Eu sou o Deus que põe em ordem a família. Xerabás. 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 Xerebás. Obrigada, Pai. Nada se compara estarmos mergulhados na Tua presença. É um bem maravilhoso, um bem precioso. E cada dia nós estamos crescendo em valorizar e apreciar a Tua presença. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai. Nesse mesmo espírito de adoração, vamos adorar ao Senhor com nossas ofertas. Aleluia. Aleluia. Você que está cultuando na sua casa, você também pode ofertar. Tem os dados da igreja, você pode ofertar, você pode dizimar, você pode adorar a Deus com aquilo que Ele tem dado a você. Aleluia. Aleluia. Pai, que a Tua bênção, que a Tua provisão seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Que haja prosperidade e abundância do céu sobre a vida e sobre a casa de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer nossos anúncios. Não é? Então, nossos cultos online, terças e quintas. Nesse mês de março, continuaremos terça e quinta até o final de março. Mas a partir de abril, nós teremos culto online somente às terças-feiras. Às quintas-feiras, nós vamos voltar com o nosso Instituto Bíblico Grande Colheita, sendo que vai ser com um novo modelo, né? Nós vamos ter módulos de ensinos pelo Zoom. E nós vamos começar com os princípios elementares, né, que são ensino de
arrependimento de obras mortas, né, a base da fé, dos batismos, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Acertei, mestre Sérgio? Então, essas 6 doutrinas. Amém? É muito importante que todos nós façamos esse módulo. Se você já fez, não custa fazer de novo, porque a gente tem a memória curta e a gente esquece as coisas com muita facilidade. E repetição faz parte do método de aprendizagem. Amém? Então, eu, inclusive, vou me matricular nesse módulo, né? E nos demais módulos também. Amém? Então, quem vai estar ministrando vai ser o mestre Sérgio e o mestre Jonatas, né? As inscrições são feitas, né, nos grupos. Os grupos têm um aplicativo, né, onde tem um formulário virtual, onde vocês podem fazer as inscrições. Amém? Eu creio que é só isso de aviso. Alguém está lembrando? Gente, obrigada, profeta Júlio. Domingo que vem, um dia importantíssimo. Deus nos deu uma palavra profética, 12 jejuns, 12 meses, e nós entendemos que são 12 santas convocações. Fizemos em janeiro, em fevereiro, e nesse mês vai ser domingo que vem, dia 21. Amém? E nós vamos fazer em 2 turnos, como fizemos da última vez, não é? Por conta dos nossos músicos, que 2 deles foram pais, estão voltando aos poucos. Né? E também do momento que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso estado. Não é? Então, nós vamos fazer um turno de manhã, de 9 horas a meio-dia, e depois um turno à tarde, de 17 às 20 horas. Lembrando que é um dia de jejum coletivo. Não é? Então, é um chamado para nós jejuarmos esse dia coletivamente, não é? Sendo que nós vamos nos encontrar aqui nesses 2 turnos. Amém? E nós estamos num processo de Deus, não é? Em que Deus está fazendo coisas tremendas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, hoje quem vai ministrar a palavra é pastor Paulo, né? Então, ele pode dar continuidade. É aquele de lá, né? Esse de... Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite, queridos, a paz. Tudo bem? Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. O tema dessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é a vitória da morte, a derrota da morte e a vitória da vida. A vida prevalecendo sobre a morte. Morte, irmãos, tem sido uma palavra muito falada nesses dias, ultimamente. Nosso país, todos estão acompanhando as notícias, está batendo dia após dia todos os recordes de morte por causa dessa pandemia que tem assolado nosso país. Todas as cidades, municípios, estados do Brasil estão sofrendo com essa... Todas as cidades sofrendo, né? Nosso país com essa pandemia. Só que a gente precisa entender e ter uma visão correta das coisas. A gente precisa ter uma visão correta da morte. A morte, ela já foi derrotada, já foi vencida. A Bíblia diz: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde estão os teus agrilhões? A morte já foi vencida na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Por isso que nós não podemos estar contaminados com esse medo que tem assolado toda a nação.
nós precisamos entender que a morte ela já foi vencida, né? Lá em Romanos 3, eu queria pedir que os irmãos abrissem Romanos 3. Vamos até Romanos 3. No versículo 23, a Bíblia nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A condição de todo homem é essa, e nós, como crentes em Jesus, sabemos disso. Todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus, porque Deus é santo. Mas o Senhor preparou um caminho para a nossa restauração, para a nossa retomada na comunhão com Ele. Isso está lá escrito em Romanos, nós vamos até o capítulo 6, e eu queria ler com vocês, do versículo 15 até o versículo 20. Se puder colocar na tela, Romanos 6, do versículo 15 até o versículo 20. Como a morte prevalece na vida de uma pessoa? Existem alguns tipos de morte, a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas aqui diz que nós, que fomos justificados, que fomos comprados pelo Senhor Jesus, nós somos servos e devemos ser servos da justiça. Diz assim a partir do versículo 15: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Né? Essa graça que pregam por aí, mas a graça, então você pode pecar? E aqui o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Então aqui nós estamos diante de uma escolha. Podemos escolher ser servos da obediência e assim, né, a obediência será o nosso Senhor. Isso vai nos levar à vida, nos levar à justiça, mas também podemos escolher ser servos do pecado que nos leva à morte. Então, amados, o que nos leva à morte e a verdadeira morte, e a morte que importa, é essa morte. Não é a morte física que nos separa aqui nesse tempo dos nossos queridos, porque para essa o Senhor já nos deu a ressurreição. Mas aqui fala de uma batalha que nós precisamos vencer. Nesse tempo, nós temos ministrado na nossa igreja e falado muito sobre isso, sobre a vitória sobre o pecado. Que o pecado não pode existir no nosso meio para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Para que a justiça do Senhor se manifeste no nosso meio, nós precisamos ser escravos, ser servos da obediência e não da desobediência e não do pecado. Aí continua dizendo: mas graças a Deus, versículo 17, que tendo sido escravos do pecado, tendo sido quer dizer no passado, fomos escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então nós decidimos no nosso coração deixar o pecado e passar a servir o Senhor. E, uma vez libertados do pecado, ou seja, isso já aconteceu, mediante você entregar sua vida a Jesus, você já foi liberto do pecado. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de quem? Da justiça. Então, antes nós éramos servos do pecado, porque a gente não conseguia vencer o pecado. O pecado era mais forte do que nós, mas agora nós somos servos da justiça. Então, se o pecado ainda existe na vida do crente, tem alguma coisa errada, porque o crente já deveria estar na condição de ser servo da justiça, servo da obediência. Então, irmão, se você luta com o pecado em alguma área da sua vida, você precisa estar muito preocupado. Quando você vê uma pessoa que não dá testemunho de obedecer ao Senhor, que na sua casa, na sua família, onde ela mora, onde ela está situada, ela não tem uma vida que condiz com a palavra de Deus, você pode desconfiar. Porque a condição clara aqui é que nós somos servos de quê? Da justiça. Não somos mais servos do pecado.
E o apóstolo continua no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: falo em termos humanos. Em termos humanos. Por quê? Por causa das limitações de vocês. Então, Paulo tem consciência de que cada um de nós tem o quê? Limitações. Mas nós já fomos capacitados para nós vencermos essa limitação. E como é essa capacitação? É pelo poder do Espírito Santo de Deus. A gente só consegue vencer a nossa limitação se for pelo Espírito Santo de Deus. Continua: assim como vocês ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, interessante, né? Escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim como vocês foram no passado, ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. E a palavra de Deus é clara e diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então aqui nós estamos sendo chamados a viver tendo como nosso Senhor a justiça e a obediência à palavra de Deus. No versículo 20, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Aquele que é escravo do pecado, ele está livre em relação à justiça, porque ele tem um outro governo sobre a vida dele. Aquele que tem o governo de Cristo, o governo de Deus na sua vida, ele é escravo da justiça, mas ele não pode ser escravo do pecado. Está bem claro aqui. Então, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Versículo 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. 21. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Fica a pergunta. Que fruto nós colhemos naquele tempo que a gente andou longe do Senhor? Eu queria que você fizesse agora uma retrospectiva da sua vida e pensasse naquele tempo que o pecado dominava a sua vida, qual o fruto que você colheu? Eu, quando olho para a minha história, o fruto que eu colhi nesse tempo foi eu ter perdido a minha família, eu ter perdido minha esposa, ter perdido meus filhos. Então, quando eu fui escravo do pecado, quando não tinha força para vencer o pecado, o apóstolo Paulo pergunta: que fruto vocês colheram? E ele responde: somente as coisas que agora vocês se envergonham. A gente só colheu coisas de que agora a gente se envergonha. Então, quando a gente olha para o nosso passado, nós devemos ter que tipo de sentimento? Devemos nos envergonhar. Porque o fim delas é a morte. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. O fim das obras da carne, o fim do pecado é a morte. Mas a morte, ela tem vários aspectos que a gente vai falar. A morte é a morte física, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna, que é onde você vai passar a sua eternidade. Mas aqui existe uma morte que a gente vai falar nessa noite, que eu queria destacar, que é a morte nos nossos relacionamentos. A gente vai ver nessa noite que, por causa do pecado, muitos crentes, eles passam a ter uma morte em vida. E ao invés de a vida prevalecer na vida dele, a morte prevalece. São crentes que não têm vida nos seus relacionamentos. São crentes que não conseguem ter relacionamento dentro da sua própria casa. Muitas vezes não conseguem ter um relacionamento sadio na relação marido e mulher, ou na relação pai e filhos, ou mesmo na relação entre irmãos. Então ele não consegue ter relacionamento nem com aqueles da sua própria casa. Por quê? Porque existe uma morte que prevalece por causa do pecado. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado,
transformados em servos de Deus, qual o fruto? O fruto que vocês escolhem é para a santificação. Então, o crente que não está colhendo os frutos da santificação é porque ele não está vivendo aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, está ensinando. E no versículo 26, porque o salário do pecado, a paga do pecado é o quê? É a morte. Esse texto é muito conhecido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmão, para a morte física, já tem aqui a solução. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todo aquele que é nascido em Cristo, ele já venceu essa morte física. Por isso que a gente não tem que estar atemorizado com essa pandemia, nem com aquilo que pode nos acontecer. Se o Senhor nos salvar, glória a Deus. Se o Senhor nos levar, glória a Deus. Hoje mesmo recebi a notícia que perdi um irmão da minha igreja de infância. Não sei se a apóstola lembra dele, o Hélio. O Hélio faleceu hoje, não foi de Covid, foi de um ataque cardíaco. Então, em todo tempo, a gente vê irmãos nossos, o Senhor colhendo, o Senhor recolhendo. E isso nos enche, por um lado, de saudade, mas também nos enche de alegria, porque sabemos que, pelo novo nascimento, a morte física já foi solucionada. A palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, já existe solução para a morte eterna. A vida eterna após a morte física. E Jesus ainda nos garantiu: vou preparar-vos lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas morte nos relacionamentos. É muito triste a gente ver divórcios, separações, violência doméstica nos lares, abusos sexuais na família, pais contra filhos, marido contra esposa e vice-versa, irmão contra irmãos, primos, etc. Essas coisas acontecem no nosso meio? Acontecem ainda? Sim. Deveriam acontecer? De forma alguma. Irmãos, a verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ser confrontados com situações em que nós seremos humilhados, em que nós seremos ofendidos, em que nós seremos enganados, em que nós muitas vezes seremos até esquecidos. Mas a questão é: como você vai reagir diante desse quadro? Muitas vezes pessoas próximas, muito próximas, vão te ferir, porque nós estamos aqui na terra. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas o que eu faço com aquilo que fazem comigo? Essa é a pergunta que fica nessa noite. Eu queria trazer um exemplo bíblico de alguém que eu admiro muito na palavra, porque sofreu tudo isso. Sofreu tudo isso que a gente está falando. Mas ele nunca perdeu o foco. Ele sempre teve o coração dele no lugar certo. E ele sempre foi obediente ao Senhor. E ele não deixou que aquelas mágoas, aquelas feridas e aqueles traumas retirassem ele perdesse a visão do propósito de Deus. Quando você é ferido, quando você é traído, quando você é humilhado, quando você é esquecido, ou alguma coisa acontece com você, você precisa entender que essas coisas acontecem porque existe um propósito nisso. O objetivo de Deus é que você cresça com isso, que você alcance novos níveis em Deus. Então, a perseguição, a calúnia, a mentira, a traição, Deus está te provando, porque Ele espera que você tenha o coração correto, no lugar certo, para que você venha a crescer e para que o propósito dele se cumpra na sua vida. E a gente vai falar um pouco desse personagem. Esse personagem é José, do Egito. Vamos ver o que aconteceu com ele.
Gênesis 37, versículo 3 e versículo 4. Gênesis 37, versículo 3 e versículo 4. Vamos ver onde isso se originou. A questão de José não foi com seu pai, não foi com a sua mãe, poderia ter sido, mas a questão dele foi com seus irmãos. Gênesis 37, 3 e 4 diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vou ler aqui na minha versão. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. Ele era o filho mais jovem, era o filho da sua velhice, era o caçula. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Em outra versão diz é uma roupa colorida. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Ou seja, no momento que os irmãos perceberam que ele era o filho preferido, o ciúme tomou conta deles, a inveja tomou conta deles, e eles já não conseguiam falar com o irmão de forma pacífica. Então a gente está vendo aqui um relacionamento familiar entre os irmãos já comprometido, porque os irmãos passaram, como a Bíblia diz, a odiar José. E aí, o que acontece em seguida? Relacionamentos rompidos, que não é o propósito de Deus, porque os irmãos se sentiram feridos, mas eles não souberam lidar com aquela ferida, e isso moveu o coração deles para a mágoa, para o rancor e para o ódio. E então, o que acontece em seguida? José tem sonhos. E ele, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas ele chega para os irmãos, era muito jovem. A Bíblia não diz a idade de José, mas eu creio que ele tivesse ali 12, 13, 15 anos, por aí, porque ele era um adolescente, era o filho mais jovem. Ele teve sonhos em que ele teve 2 sonhos, que os irmãos se prostravam diante dele e o adoravam. E isso fez com que os irmãos o odiassem mais ainda. Na verdade, esses sonhos foram um combustível que foi usado para que esse ódio dos irmãos aumentasse mais ainda. E aí os irmãos foram para uma terra distante, né? Os irmãos conhecem, e o pai deles chama ele, que era o filho caçula, que não tinha ido para aquela terra, e falou: vai até eles, vai pegar notícia dos seus irmãos, os irmãos mais velhos. E então José vai até os irmãos. E a Bíblia diz que quando os irmãos viram José de longe, eles tiveram uma ideia. Qual era a ideia? Vamos matar José. E depois um outro irmão mais velho, que era Rubem, não sei nem se ele era o mais velho, mas talvez fosse, ele, mais sábio, falou: não vamos matar o nosso irmão, vamos colocar aqui numa cova. Ele não tinha intenção de matar o irmão, mas os outros estavam com ódio de morte. E eles chegaram a ponto de colocar José numa cova e depois vender José como escravo para uma caravana que passava, uma caravana de mercadores que iam para a terra do Egito, uma terra distante. Então eles venderam José por 20 moedas de prata. Eles venderam seu próprio irmão. Eles pegaram aquela roupa colorida, bonita, que ele ganhou, que o pai gostava mais dele, mancharam, mataram um cabrito, mancharam com o sangue de um cabrito, e levaram para o pai, enganando o pai, dizendo: veja se não é o seu filho José, essa roupa por acaso era dele? E o pai começa a chorar porque reconheceu a roupa, e o pai pensa que tinha perdido seu filho. E Jacó, Israel, né? Ele chorou o filho por muitos dias. Então, os irmãos lançaram ele na cova, venderam como escravo. Eu fico imaginando, irmãos, a cabeça de José quando ele vai para essa situação. A gente olha para a nossa vida e pensa que muitas vezes as pessoas nos traíram, fizeram alguma maldade conosco.
Muitos de nós foram até abusados. Mas José, um adolescente, um jovem de talvez 12, 15 anos, ele passa a sofrer uma série de situações em que ele passa a ser abusado, a ser humilhado. A história dele só começa ali, parece que a vida dele vai toda para baixo. Eu fico imaginando o coração de José em tudo aquilo. Ele guardou o seu coração. Ele dali foi para a casa de Potifar. Porque é interessante que ele, como escravo, ele vai para a casa de Potifar, que era um homem muito rico. Mas José tinha algo na vida dele, como ele não deixou o seu coração se entristecer por ele ter sido traído pelos seus irmãos. Ele não deixou a mágoa, eu creio, ele não deixou o rancor dominar o seu coração. E ele começou a guardar o seu coração e tentar entender em Deus por que aquilo estava acontecendo com ele. Aonde José passava, ele se destacava. Então, na casa de Potifar, ele como escravo, o dono da casa percebeu que havia nele um espírito de sabedoria. E ele foi alçado a um lugar onde ele era quem governava a casa daquele homem. Ele, como um simples escravo, ele passou a ter tarefas que Potifar colocou como confiança, porque Potifar percebeu que ele era um homem que tinha o Espírito de Deus. E uma pessoa que tem o Espírito de Deus, que é cheia do Espírito de Deus, é muito fácil você perceber, porque tudo aquilo que ela coloca a mão prospera. Tudo aquilo que ela intenta fazer, ela é abençoada. Então, havia uma bênção tremenda sobre a vida de José. Então, José é alçado àquela posição. Parece, então, que José, vai ser honrado e toda aquela luta que ele passou, ele finalmente vai ser... A Bíblia também não diz com que idade aconteceu isso, mas eu imagino que ele já era ali, não tanto um adolescente, mas já era um homem formado. Alguns anos haviam se passado. Por quê? Porque a mulher daquele homem, por José ser um homem formoso, um homem bonito, a mulher se interessou por ele e a mulher tentou seduzir José. E José não aceitou ter a relação sexual com a mulher e ele fugiu da presença dela. Só que na fuga ela corta um pedaço da roupa dele. Eu não vou ler a história porque é longa. E a gente sabe que ela usa aquele pedaço de roupa como uma mentira, ela calunia José, e ela diz para Potifar, olha, ele tentou me abusar. E aí Potifar coloca José, por ser um homem influente, na prisão de Faraó. E ele volta para a prisão. Eu imagino que o José tivesse aí, talvez, 20 anos, fosse um jovem bonito, e ele deve, na prisão, pensar assim, puxa, de novo eu aqui? Eu estava como escravo de Potifar, Deus me abençoou, e eu já estava prosperando naquele lugar, e agora eu venho para essa prisão, e novamente eu vou ser preso e humilhado, e foi para o cárcere. E é interessante porque ele no cárcere, ele novamente é honrado. Porque, sendo cheio do Espírito de Deus, mesmo na prisão, o que acontece? O carcereiro, chefe, percebe que aquele homem era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e coloca ele para governar o cárcere. Então, José tinha uma unção especial na vida dele. Na casa de Potifar, ele governou. No cárcere, ele foi um governante. Foi dado a ele as chaves daquela prisão, e ele tomava conta da prisão. Então, vejam que quando um homem de Deus, ele é fiel a Deus, e não deixa o seu coração ser contaminado, aonde ele é colocado, ele prospera. Então, na prisão, José se destaca. Na prisão, ele é novamente honrado, mas na condição ainda de preso. Muito tremendo. E na prisão, então, acontece que ele conhece dois presos, o copeiro e o padeiro. Esses dois têm um sonho, sonhos diferentes, mas José, que era cheio do Espírito Santo de Deus, José interpreta esses sonhos. Eu não vou contar aqui os sonhos para a gente ganhar tempo, mas o fato é que ele disse que em 3 dias o copeiro seria restaurado à sua posição, ou seja, ele ia voltar a servir ao rei. Quem era o copeiro? Era aquele homem que servia a bebida ao rei, o mantimento ao rei. E o padeiro que fazia o
o pão lá da padaria, lá do palácio, ele seria morto em 3 dias. Porque, feita a investigação, chegaria-se à conclusão que aquele padeiro tinha intentado contra a vida do rei. Então, ele seria enforcado, seria morto. Interessante que José é tomado pelo Espírito de Deus e libera uma palavra de conhecimento para aqueles dois. E ele fala para o copeiro: quando você estiver na presença de Faraó, lembra de mim. E aqui eu posso afirmar, pela Bíblia, que nesse momento ele tinha 28 anos. Ou seja, imaginando que ele saiu do Egito ali com 12 anos, de 12 para 28, você que é bom de matemática, 16 anos. Então, 16 anos ali, sofrendo, 16 anos, falei, agora vai, porque agora eu interpretei o sonho, o copeiro vai chegar lá, vai falar de mim para o Faraó, eu já estou 16 anos nesse sofrimento, eu vou sair daqui. E o que acontece? José, mais uma vez, é deixado para trás, é esquecido, né? Eu acho incrível, porque quando a gente acha que acabou o tempo do sofrimento, está lá em Gênesis 41:1. Vamos abrir lá só para a gente ver. Eu acho interessante, né? Acabou, passou o tempo da prova, mas diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Aí eu não vou descrever aqui. Então, assim, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E ele comenta com os sábios, né, os magos, e ninguém sabe interpretar esse sonho. E aí o copeiro lembra: puxa vida, 2 anos antes, José interpretou meu sonho, e realmente aconteceu. Aquele homem é cheio do Espírito Santo. E finalmente, aos 30 anos de idade, a Bíblia diz, né, já como homem, José é trazido à presença de Faraó, trazido à presença do rei, e ali ele interpreta os sonhos de Faraó. E Faraó, ao perceber aquele homem que era cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele honra finalmente José. José sai da prisão, é dada a José uma roupa nova, vestes novas, ele é barbeado, fica bonitão. E Faraó diz para ele: você vai governar sobre toda a terra do Egito. Porque o sonho dizia que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E que nos 7 anos de abundância, eles deveriam guardar mantimento para os 7 anos de fome. E quando o Faraó percebeu que havia uma autoridade e uma unção sobre a vida de José, então o Faraó coloca ele como governador de toda a terra do Egito. E nada era feito, nada era comprado, nada era decidido em toda aquela nação sem que houvesse um parecer favorável de José. Então José foi um homem honrado aos 30 anos de idade. Em todo esse tempo, em todos esses anos, e mesmo mais 2 anos de sofrimento esperando, José, como ele reagiu? Como era o coração dele? José se deixou contaminar? José deixou o seu coração se entristecer? José se sentiu injustiçado ou se sentiu vitimizado pelo que tinha acontecido? Não, irmãos. José, em todo tempo, ele guardou o seu coração e também guardou a sua boca. Ou seja, ele não murmurou, ele não reclamou, ele sabia e ele entendeu que havia um propósito. Ele entendeu que ele passou tudo aquilo para que lá na frente ele tivesse sabedoria, conhecimento, autoridade para governar sobre toda uma nação, de forma que todas as nações próximas ao Egito iam até José para poder sobreviver naquele tempo. Então Deus honrou José de uma maneira muito, muito especial, porque ele era um homem que soube guardar o seu coração e a sua boca. Tão bom se todos nós tivéssemos essa unção, essa autoridade e esse coração de José, para que quando a gente fosse humilhado, traído, esquecido, abusado, a gente tivesse o coração de dizer: fui abusado, mas Deus tem um propósito nisso. Mentiram, me traíram, mas Deus tem um propósito nisso. Ao invés de sair por aí, chutando balde, reclamando
e se fazendo de vítima, que é uma das piores coisas que pode haver. Esse tipo de atitude de você se vitimizar numa família, geralmente vai trazer o quê? A quebra dos relacionamentos. E vai trazer o quê? A morte nos relacionamentos. Famílias inteiras onde não há vida, onde naquela casa não há harmonia, onde não há paz. Por quê? Porque as pessoas foram traumatizadas, mas ao invés de ter o coração de José, elas só enxergam que elas foram abusadas, foram vitimizadas, e por causa disso, elas vão traumatizando, gerando traumas, e essas pessoas vão gerando outros traumas e quebrando relacionamentos. É isso que é o propósito de Deus para a nossa vida? Deus quer isso na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja? Não, irmãos. A gente precisa entender que Deus quer de nós esse coração que José teve. Deus não quer que você use o que fizeram com você para que você retribua, ou que você divulgue, ou que você se faça de vítima, né? José teve um coração de perdoador, e eu acho lindo, eu vou ler com vocês o que José diz. Muitos anos depois, né? Depois dessa história toda, por causa dessa fome, o que acontece? Jacó, pai dele, chama seus filhos e fala, vão à terra do Egito pegar mantimento, porque só lá que tem. Ele ouviu falar que lá tinha comida. E os irmãos de José vão comprar comida lá naquela terra. Interessante que, eu queria abrir aí, Gênesis 45. Gênesis 45. Diz assim, é onde José se dá a conhecer a seus irmãos, né? Aquele que foi traído, humilhado, preso, caluniado, esquecido. José pegou todos os seus traumas e o que ele fez com os traumas? Ele escolheu perdoar. Olha que coisa linda. Gênesis 45, 7. De 7 até 8. Eu vou voltar um pouquinho, vou ler o 3 e o 4. José, ao reconhecer seus irmãos, ele diz... Então José, vamos ler do versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. Ele mandou todo mundo embora que estava ali e ficou só com os irmãos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Essa cena, eu fico imaginando, uma das cenas mais lindas da Bíblia, né? E José disse a seus irmãos, imagina, irmãos, você pensou que você tinha matado seu irmão, de repente você vê ele numa posição de governador daquela nação. E ele fala, cheguem para perto de mim. E muitas vezes eu leio este texto aqui, eu não consigo me conter, eu começo a chorar. E eles chegaram, então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, olha o coração de José, irmãos. Ele diz assim, ele consolando os irmãos, ele diz assim, agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, olha que coisa linda, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, que coisa linda, José não
massacrou os irmãos. José protegeu e se preocupou com o sentimento dos irmãos. Então imagina, se não parece com Jesus, quando Jesus perdoa, eles não sabem o que fazem. Estevão, quando foi apedrejado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue discernir que aquela pessoa que te fez aquela ofensa, aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te caluniou, ela, na verdade, você tem até pena dela. Inverte. Em vez de você sentir mágoa, sentir rancor, o que você sente pela pessoa? Misericórdia. José ficou preocupado com os irmãos, depois de ter passado por tudo que ele passou. E ele fala, não foram vocês, foi Deus que permitiu tudo isso. Então eu queria que você nessa noite olhasse para a sua vida e pensasse tudo aquilo que você já passou, e que você acha que te marcou, que te feriu, e você entendesse que isso é Deus na sua vida, trabalhando para te fazer uma pessoa melhor, para você aprender a lidar com aquelas frustrações. Hoje você é a pessoa que você é porque você é a soma de todos os seus traumas, de todas as dores que você passou. Então eu queria que você olhasse para as dores que você sofreu e que você glorificasse o Senhor, assim como José fez. Deus quer isso da gente, Deus quer consertar o nosso coração, Deus quer consertar a nossa visão, de forma que a gente olhe para as circunstâncias e veja a mão dEle. Ele governa, Ele dirige, Ele quer colocar você no lugar que Ele estabeleceu para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós, Deus tem um sonho, mas a gente precisa colocar o nosso coração no lugar certo. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, coloque a tua mágoa diante do Senhor nessa noite e perdoe aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que te magoou. Se foi o seu marido, se foi a sua esposa, se foi seu filho, seu pai, algum familiar seu, porque essas coisas muito acontecem na família. Tem pessoas que são abusados por pessoas da própria família, e eu digo abusados sexualmente. Então, perdoe essa pessoa que te feriu. Por quê? Porque o Senhor quer cumprir o propósito. Ele quer ensinar você a superar essa dor, para que você possa também ser um instrumento na vida de outras pessoas que estão passando pelo mesmo trauma. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas, porque José fez uma escolha. Ele escolheu ver o propósito, ao invés de se vitimizar diante de tudo que aconteceu com ele. Aí a pergunta que fica é, o que você tem feito com tudo aquilo que fizeram com você? O que você tem feito com tudo aquilo que fizeram com você? Como você tem reagido diante dos seus traumas? Como você tem reagido diante dos seus traumas? Diante das traições, você tem escolhido perdoar e ver o plano de Deus? Diante das traições que você sofreu, você tem escolhido perdoar as pessoas que traíram você e procurar ver o plano de Deus? Ah, Senhor, esse é o coração que Tu queres. E a pergunta que eu faço, não teria Deus permitido tudo isso que te fizeram para te moldar, para moldar o seu caráter e te fazer uma pessoa melhor? Vou repetir, não teria Deus permitido tudo isso que te fizeram para moldar você, moldar o seu caráter e te tornar uma pessoa melhor? Ou você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Ou você acha que isso que aconteceu com você, Deus se ausentou da sua vida por um momento e aquilo aconteceu? Toda tragédia, irmãos, que acontece, o Senhor não deixa de estar presente nela. E nenhuma tragédia da sua vida, o Senhor não estava ali do seu lado. Ele sempre esteve do nosso lado, nos momentos mais difíceis. E é interessante, irmãos, porque Jesus disse, vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por que, irmãos, muitos crentes, muitos de nós, não podem dizer que têm uma vida abundante? E quando eu digo aqui, eu creio que vida abundante não é você
ter uma casa maravilhosa, um carro bacana, qualidade de vida, porque o dinheiro não vai te trazer a vida abundante. O que traz a vida abundante é a alegria, a paz, a harmonia. É você ser uma pessoa como José, que diante de todas as adversidades, você se destaca, você é honrado na prisão, você é honrado na casa de Potifar, porque é aquilo que você é que te destaca. É isso que o Senhor quer. Ele quer fazer de você, quer te honrar aonde você é. Mas Ele quer que você tenha esse coração nesse lugar. Então, o que precisa é você mudar o seu coração. Porque aquilo que Deus tem para os servos dele, que estão com o coração no lugar, é honra em qualquer lugar. O Senhor honra os seus servos. O Senhor honra aqueles que são fiéis à sua palavra. Uma vida abundante, eu pergunto, seria uma vida sem traições e sem traumas? É isso que o Senhor diz na sua palavra? Não, não é isso, irmãos. Ou é isso? Claro que não, porque o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então eu sei que os traumas, eu sei que as lutas, as dores, elas fazem parte do processo da vida. Mas uma vida abundante é o coração certo diante de todas as adversidades. Essa é a vida abundante que o Senhor quer para cada um de nós. Amém? Eu fico muito triste, porque eu tenho visto famílias inteiras de crentes que colocam a Bíblia debaixo do braço, que vão para a igreja, e você olha para a casa dessa pessoa. É o marido que grita com a esposa, é o marido que não tem autoridade com os filhos, são irmãos roubando irmãos, são esposas que não se submetem ao seu marido e saem fazendo as coisas sem se submeter, maridos que gritam com as esposas, e eu fico pensando, onde está a vida abundante? Onde está a vida abundante dessas pessoas que não dão testemunho de uma vida cristã digna? Então, a sua vida, como é você na sua casa, é que vai dizer se você é servo da justiça ou se você é servo do pecado. Então você tem um espelho, você pode olhar para você mesmo e você pode dizer nessa noite, pastor, eu sei que eu sou um servo da justiça, porque a minha vida é uma bênção, a minha casa é uma bênção, eu sou uma bênção na minha casa, ainda que você tenha adversidade na sua casa, ou você vai dizer, não, pastor, não tenho andado em obediência, eu não posso dizer que eu sou um servo da justiça. Então, irmãos, é tempo de você se consertar com Deus, porque o Senhor quer que você seja um servo da justiça. Isso, irmãos, ser isso, a gente vai finalizar essa noite, para fechar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu encontrei um texto na Bíblia que fala desse crente, que é o servo da justiça. Desse crente que a vida dele, a casa dele, ela vence a morte. Não há morte nos relacionamentos. Porque essa morte aí que está acontecendo aí, todo dia morrem 2.000 irmãos, Deus está no controle. Se Ele te levar, isso já está resolvido. Vai ser agora ou vai ser depois, já está resolvido. Porque Ele já providenciou a vitória sobre a morte. Mas a morte que nós estamos falando aqui nessa noite é a morte dos relacionamentos. E relacionamento é família, é casa. A gente está falando aqui de casa, da sua casa. Como que está a sua vida na sua casa? Porque a sua casa é a igreja de Jesus. Ali é que a sua vida tem que fazer diferença. É no seu relacionamento com seu marido, é no relacionamento com a sua esposa, é no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus primos. E se há alguém que precisa fazer um conserto, irmãos, Deus quer consertar coisas aqui. Porque Ele não vai derramar nesse lugar se não tiver conserto.
O que o Senhor quer fazer no nosso ministério, irmãos, é algo muito poderoso, mas é necessário que haja reparação do altar. A gente tem pregado isso aqui. Essa palavra está queimando no nosso meio, no nosso coração. O Senhor quer conserto, o Senhor quer que as coisas vão para o lugar, para que a gente possa receber aquilo que Ele tem. Mas tem um texto na Bíblia que fala sobre isso. E eu coloquei aqui, qual deve ser o estilo de vida do crente genuíno, do crente verdadeiro. Queria convidar vocês para a gente finalizar nessa noite. Abrir as nossas Bíblias, coloca na tela, por favor. É um texto de 2 Timóteo, capítulo 2. A gente vai ler 2 Timóteo 2, do 19 ao 26. Diz assim, versículo 19. Para a gente finalizar, eu queria pedir o pessoal do louvor para vir tocar um louvor enquanto a gente lê esse texto, para a gente finalizar. Amém? Diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Qual é o firme fundamento de Deus na sua vida? Qual é a base? Aonde a tua vida está apoiada, está firmada? A Bíblia diz que esse firme fundamento tem um selo, irmãos. Que selo é esse? O selo é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece a sua vida. Só tem duas pessoas que conhecem de fato qual é o fundamento da sua vida. É você e o Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. E a sua vida está hoje diante dele. E mais uma coisa. Ele diz assim para você: afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor? Você se diz crente? Então a Bíblia diz para você fazer o quê? Se afastar da injustiça. Pode haver injustiça na tua vida? Não, irmãos. O pecado não pode existir na sua vida. E ele continua dizendo: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Você entra numa casa, não tem só utensílios de grande valor. Há também de madeira e de barro. Todo mundo tem uma função aqui. Nem todo mundo aqui é pastor, nem todo mundo aqui é profeta, mas todo mundo aqui tem uma importância. É isso que Deus está dizendo. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Existem dois tipos de vasos na casa de Deus: aqueles que são para honra e aqueles que são para desonra. Aí eu pergunto para você: você tem honrado o nome do Senhor ou você tem desonrado o nome do Senhor com a sua vida? Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, essa é a sua chance. Se você se purificar desses erros, o que é que você vai ser? Utensílio para honra. Amém, irmãos? Você vai ser o quê? Santificado. Você vai ser o quê? Útil. Deus vai te usar. Você vai ser útil ao seu Senhor, estando o quê? Preparado para toda boa obra. Deus quer você preparado para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, mas você precisa fazer um concerto com Ele para você estar preparado. Ele diz assim: fuja das paixões da mocidade. Irmãos, tudo passa. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, siga a fé, siga o amor, siga a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Oh, aleluia. Evite as discussões insensatas. Para de bobagem, irmãos. Evite as discussões absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Então para de bobagem. Para de ficar olhando a vida do irmão. Para de ficar olhando aquela igreja, aquele pastor, aquele ministério que fez bobagem. Para de bobagem. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser o quê? Brando. Deve ser manso. Manso de coração.
deve ser manso para com todos, apto para ensinar. Deus está te chamando para você ensinar. Paciente, disciplinando com mansidão, brandura, com amor, os que se opõem a Ele, na esperança, na expectativa que Deus lhe conceda não só arrependimento. Você vai ser um agente de gerar arrependimento na vida das pessoas. Não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno, porque muitos vão voltar por causa da sua vida, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo. Tem muita gente que está nas mãos do diabo e Deus quer usar você para tirar de lá. Os laços do diabo que prendeu eles para fazerem o que o diabo quer. Eles estão presos para fazerem o que o diabo quer. E eu quero dizer nessa noite que Deus conta contigo. Deus quer usar você para tirar as pessoas que estão na mão do inferno. Você é um agente de mudança. Amém? Fique em pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Se há alguém nessa noite que quer fazer um concerto com o Senhor, que quer reparar o altar, você não precisa dizer nada. Você não precisa falar nada com ninguém. Você vai vir aqui à frente e nós vamos impor as mãos sobre você. E nós vamos abençoar você, para que o seu altar nessa noite seja restaurado. Eu quero dizer, saia do seu lugar e venha aqui ao altar nessa noite. E você que está em casa, se essa palavra foi para você, levante do seu sofá, levante da sua cama, coloque agora a sua mão na televisão, e você vai sentir o Espírito Santo te tocar, e você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero fazer nessa noite um concerto contigo, porque eu quero ser um agente de mudança, eu quero ser um agente de arrependimento, eu quero trazer, Senhor, as pessoas à tua casa. Se essa palavra foi para você, vem aqui nessa noite, porque o Senhor quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida de restauração. Amém. Aleluia. Senhor, por essa palavra nessa noite. Pai, completa no coração de cada um de nós aqui, Pai, essa palavra. Senhor, se há alguém aqui que foi incomodado por essa palavra, não se dispôs a vir ao teu altar, Senhor, Pai, continua trabalhando, Pai, derrama do teu Espírito, incomoda, Senhor, que haja conserto, que haja restauração do altar, que haja reparação, que haja perdão, que haja pedido de perdão, que haja restauração na família, Senhor, em nome de Jesus, que haja conserto, Pai. Pai, entra nas nossas casas, Senhor,
Faz a mudança que precisa ser feita para que o teu reino seja glorificado na nossa casa. Pai, nós entregamos cada família aqui nessa noite a Ti. Te pedimos que o Senhor venha com teu espírito purificador e com teu espírito de justiça e derrama, Senhor, da tua unção, da tua graça, do teu poder. Manifesta, Senhor, a tua presença em cada casa. Que não haja lugar para que o teu nome seja desonrado na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. Abençoa nossas famílias, Pai. Abençoa a nossa casa, Senhor. A nossa casa te pertence, Senhor. O Senhor é o dono da nossa vida. Nós consagramos a Ti nossa casa, nossa igreja e nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, para que a gente possa, Senhor, ser agente de mudança, ser instrumentos, ser úteis, como falou agora a Tua palavra. Queremos ser úteis, queremos frutificar, Pai, na Tua obra. Usa-nos, Senhor, glorifica o Teu nome, Pai, na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus, nome sobre todo nome. Amém. Amados, vão na paz do Senhor. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Amém.